Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nesta manhã de segunda-feira. Deus dá muita bênção e muita graça sobre nossas vidas. Quero meditar junto com vocês nesta manhã sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Esses três evangelhos que são sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram esse fato desta mulher. A Bíblia fala que havia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue e que tocou na orla do vestido de Jesus Cristo. Ela pensou que poderia ser curada, talvez, sem que Jesus a percebesse. E a história desta mulher, ela então foi registrada nesses três evangelhos que são sinóticos. O que a gente pode notar de interessante é que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus ele estava indo realizar outro milagre. Louvado seja Deus por isso. Isso mostra quantos milagres Jesus fez e quantos milagres Jesus pode fazer. Ele estava caminhando para a casa de um homem chamado Jairo. A filha deste homem estava em estado terminal quando essa mulher tocou nas vestes de Jesus. Também sabemos que a filha de Jairo, ela foi ressuscitada pelo Senhor Jesus Cristo. Quem era essa mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome de várias pessoas que foram curadas, libertas, assim como essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum, mais ou menos por ali. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido 12 anos de uma hemorragia. Isso acontece também de a gente ver e vivenciar, presenciar e ter uma experiência de passar um tempo vivendo com uma enfermidade, uma doença, uma dor, um problema. Assim como essa mulher, 12 anos, ela estava sofrendo com esta hemorragia. E alguns estudiosos entendem que este fluxo sanguíneo era constante. Já outros entendem que esta hemorragia não era necessariamente constante. Isso são detalhes apenas, Mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Ora, não era um estado legal que ela estava vivendo, Era um momento muito difícil para ela. Eu acredito que cada ano que passava, ela via a morte se aproximar dela. Os sonhos dela se acabavam, as esperanças iam embora. E a hora que ela se esforçou, ela não ficou com a enfermidade sem recorrer aos recursos daquela época. Então, seja como for, aquela hemorragia, ela deixava com que ela ficasse debilitada fisicamente. Além disso, aquele fluxo de sangue também a tornava uma mulher impura. E segundo a lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19, vai nos informar que aquela mulher enfrentava uma série de privações, tanto religiosas como sociais. Ela poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo diante da lei levítica. A cama em que ela se deitava, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia, era tudo imundo. Qualquer que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerada também uma pessoa imunda. Difícil, a pessoa viver desta forma. A Bíblia vai também dizer
que a mulher do fluxo de sangue, ela havia procurado também ajuda, né, ao tocante dessas coisas, ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha, com os médicos daquela época, mas nenhum tratamento médico resolveu o problema dela, e a sua saúde ela piorava a cada dia. Ao longo dos anos, desses 12 anos, como está em Marcos, capítulo 5, 25 e 26. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. E nos últimos 12 anos, ela havia vivido numa solidão, acompanhada de uma vergonha. Quantas dores, quantas doenças, quantos problemas, né, fazem com que as pessoas sintam-se só. Né? Os amigos desaparecem, as pessoas mais chegadas a abandonam muitas vezes, dependendo do que a pessoa está passando. Os recursos, muitas vezes, né, para quem tem recurso, o dinheiro não é o suficiente. O dinheiro é necessário, mas em muitos casos não traz a solução do problema. Imagine se a pessoa não tivesse nem dinheiro para ir a um médico, para fazer uma consulta. É triste, né? Tem muita gente assim, atualmente. Pessoas que estão sem dinheiro, sem recursos, não tem dinheiro para pagar um médico, para fazer um exame, precisa com urgência muitas vezes fazer um exame. O que fazer então? Somente uma palavra de conforto? Essa é a vontade de Deus? Esse é o plano de Deus na sua vida? Onde está então a mão de Deus que nunca se encolheu para salvar? Onde está o poder de Deus que pode curar? São perguntas que muitas vezes elas são pertinentes, né? Porque quem é o nosso socorro nos momentos difíceis da luta da vida? É o homem? Não, é Deus. Deus é o socorro bem presente, né, nas tribulações. E tem pessoas passando tribulação neste exato momento. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema social, um problema financeiro, um problema conjugal, não sei, né? Eu não sei também nem quantos anos, tempo você está passando por isso. Essa mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada, permanecer anônima por causa da condição. É natural, ela não desejava expor-se publicamente. Então, logo que tocou na orla do Senhor Jesus Cristo, a mulher entendeu que havia sido curada, ela sentiu no corpo dela. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la, mas ela sentiu no corpo dela, né? Ela vivia constantemente com aquele problema que sentiu no corpo: estou curado, né? Vou para casa caladinha, ninguém vai saber quem eu sou, ninguém vai saber quem eu sou nem o que passei. Tem muita gente às vezes que não vai à igreja e que não entrega a vida para Jesus por causa deste medo que ela tem, né? De ser percebida pelas vizinhanças, pelos amigos, e continua aí no sofrimento da vida, continua aí com um problema. Às vezes até vergonha a pessoa tem de ir para uma igreja, de entregar a vida para Jesus, de ter uma vida mudada, assim como essa mulher teve uma vida transformada, ela teve uma vida restaurada. Ela foi restaurada fisicamente, ela foi restaurada socialmente, emocionalmente e como pessoa. E como gente ela foi restaurada. Porque tem pessoas que estão vivendo, estão vegetando na vida. Estão vegetando, na verdade, né? Já não é respeitado por ninguém, já não é respeitado nem pela família, já é isolado, vive só. Então essa mulher, ela achou que ela era indigna até mesmo de Jesus falar com ela. Eu quero dizer para você, você não é indigno de buscar Jesus e de Jesus transformar a sua vida e de Jesus mudar a tua história. Seja você um rapaz, uma moça, seja um adolescente, seja um ancião, seja uma anciã, ainda há a esperança para você. A Bíblia diz que naquele momento aquela mulher se aproximou de Jesus tremendo, temendo, e declarou-lhe toda a verdade. Aqui é preciso que nós venhamos entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura da época, era inapropriado
que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença, a qual ela sofreu 12 anos, tornava impura e ela não podia tocar em ninguém, podendo até mesmo ser condenada por esse gesto. Então, ela não sabia exatamente que se Jesus iria a repreendê-la, né, por causa do que ela havia feito, tocado nele, mas mesmo assim ela prostrou-se aos pés de Jesus Cristo, contou tudo o que estava passando. O primeiro passo que nós devemos fazer é reconhecer que Jesus é o único digno que nos prostremos a Ele, que contemos a Ele o que nós estamos passando. Se é uma imundícia de pecado, de droga, de vício, de prostituição, né, de iniquidade, conte para Jesus. Não adianta estar confessando para o homem, para um confessionário, confessar e fazer algumas coisas e depois achar que não. É confessar, abandonar. E também confessar até o Estado, porque aquela mulher ela tinha que contar, né, o que estava passando com ela, enfrentando aqueles 12 anos. Mas ao invés de repreender aquela mulher, Jesus confortou ela de uma forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Está em Marcos 5,34. Se eu e você estivermos passando por um problema muito difícil, nós não vamos ser olhados por Jesus como alguém imprestável. Não, pelo contrário. Ele trata todo mundo como filho. Agora, nem todo mundo trata ele como pai. Não busca ele como pai. Não vai até ele como pai. E ele, como um pai amoroso que é, não é como nem o amor de um homem, de um pai humano, se compara ao amor de Cristo para com você, que mesmo tenha estado em pecado, mesmo tenha cometido coisas horríveis, adulterado, prostituído, se drogado, idolatrando, até mesmo escarnecendo-se do evangelho, da palavra. Hoje você está numa situação difícil, volte-se para o Senhor, entregue sua vida a Cristo, clame a Ele pelo socorro, porque ninguém vai te socorrer, você já percebeu isso, ninguém tem a ajuda que você precisa, a não ser Ele. E Ele está de braços abertos para te esperar, esperando para solucionar o teu problema. Então, com essas palavras, Jesus Cristo não apenas garantiu a saúde daquela mulher, a saúde que perdeu há 12 anos, né? Aquele fluxo de sangue que a humilhava, que fazia ela sentir dores, vergonha e roubou tudo que ela tinha de dinheiro. Então, ela foi restaurada, mas também restaurou a vida social, a vida religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz para casa, viver em paz, né? A verdadeira paz que o mundo não dá, Jesus dá. A verdadeira alegria não está na prostituição, não está nas drogas, não está na maconha, não está na cocaína, não está na bebida da cerveja, não está no uísque, não está na roda dos amigos, não está no relacionamento, está em Cristo Jesus. Não está na religião, está em Jesus. E essa paz entrou dentro daquela mulher de uma maneira que foi fenomenal. E essa paz Jesus convida você neste dia. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus veio ao mundo para salvar o que estava perdido. Ele veio ao mundo para lhe buscar. E talvez o meio seja esse problema que você está passando. Reconhecer Jesus como Senhor, levantar sua cabeça e ir em frente, porque Jesus te ama. Sou Quirino, pastoreio aqui em Cruz das Armas, na IBM de Cruz das Armas. Toda quinta-feira nós temos o culto de cura, de libertação. E eu quero convidar você para estar conosco. Venha buscar a bênção do Senhor Jesus para a sua vida. Venha buscar a bênção, porque Jesus tem bênção para dar. Na sua vida social, na sua vida de relacionamento familiar, livre das drogas. Ore pelos seus filhos que estão drogados, ore pela sua filha. Venha fazer conosco essa campanha de oração, toda quarta-feira, da restauração, aonde você vai ser, a sua família, transformada, porque estaremos orando. E quinta-feira eu tenho uma palavra forte para você aqui na IBM Cruz das Armas, Rua Silvino Montenegro, 293. Aqui tem, na Avenida Cruz das Armas, uma farmácia Pague Menos, na Rua Pague Menos, de frente à antiga DD,
né, de Cruz das Armas, e ao lado ali o cemitério. Então você entra na lateral dessa farmácia e você vai encontrar aqui a Rua Silvino Montenegro. De um lado fica a Rua José Tavares, por trás fica a Rua Cruzeiro do Sul. Do centro, Silvino Montenegro, 293, Cruz das Armas. Um abraço, Deus abençoe. Se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem e convide alguém ou traga alguém para estar conosco quinta-feira orando em nome de Jesus. Deus abençoe a você para a glória do nosso Deus.